Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. E essa edição realmente será um marco no canal. Hoje, 1º de outubro de 2024, ou seja, começamos o outubro vermelho com força total. Na verdade, eu acho que nem é mais vermelho, é roxo. Já começou o roxo, logo de cara. É realmente, meus amigos, fortes emoções se iniciaram. A previsão do Benjamin Fonforte foi totalmente certeira. Então, como previsto aqui no canal, hoje iria iniciar o colapso financeiro e, de fato, os portos dos Estados Unidos entraram em greve e isso poderá comprometer toda a cadeia de abastecimento dos Estados Unidos. Isto na véspera das eleições. Isso pode, sim, tem todas as condições de respingar no resultado do pleito eleitoral. Vejam tudo isso acontecendo hoje. Hoje também o Irã acabou atacando Israel, lembrando que isso já aconteceu, só que em abril, só que foi o inverso. Nessa ocasião, Israel atacou o Irã no dia 1º de abril e o Irã retalhou, que foi tudo coreografado, né, um verdadeiro show, para realmente, quem estava por trás disso era a Federação Galáctica de Mundos, Aliança da Terra, por causa da honra do Irã, e ficou por isso mesmo, não teve nenhuma grande consequência. Pode ser que isso esteja se repetindo novamente, porque o Natinho, ele realmente passou da medida, ele estava provocando, assim, inúmeras vezes o Irã, para que o Irã pudesse revidar, e de fato isso sucedeu. Lembrando que o Lloyd Austin, o Pentágono, não aprovou esta atitude do Natinho com relação ao que aconteceu em Beirute, ao que aconteceu no Líbano, aonde o líder do grupo extremista foi exterminado, uma provocação clara ao Irã, sem falar que inúmeras pessoas civis também foram vítimas desse atentado. Então nós temos 3 cenários possíveis, meus amigos. 3 cenários possíveis. Primeiro que o Natinho, ele é um agente globalista e ele quer, sim, levar o mundo, conduzir o mundo para uma 3G. Este é o objetivo. É o objetivo dele. Aliás, ele é obstinado. Então temos 3 cenários possíveis. Primeiro cenário, uma batalha coreografada novamente, como aconteceu no mês de abril, onde a Federação Galáctica de Mundos, junto com a Aliança da Terra, interviu e conseguiu colocar panos quentes nisso e ficou por isso mesmo. Muito bem. A segunda possibilidade é que o Natinho pode se ver isolado, ou seja, sozinho, porque ele está contando com o apoio dos Estados Unidos, e se esse apoio não vier, com certeza ele vai voltar atrás, ele vai recuar, de sua investida militar. Pode ser que isso aconteça, apesar que Israel promete uma retaliação severa. É óbvio que vai ter uma retaliação, como aconteceu em abril, mas eu espero, essa é a nossa expectativa, que seja algo coreografado, como ocorreu no último confronto entre ambos os países no mês de abril. Então espero que essa história se repita e tenha o mesmo desfecho. Ou, segundo o Torrano Lidion também falou na ocasião, não sei quantos aqui têm memória, se lembram, se recordam disso, porque a grande parte tem memória curta. O Torrano Lidion foi bastante enfático. Olha, o negócio é o seguinte, a gente vai tentar conter junto com a Aliança da Terra, mas existe uma possibilidade da coisa escambar, sair de fato do controle. Bom, nesse cenário, a Federação Galáctica de Mundos poderá intervir diretamente, principalmente se eles utilizarem brinquedinhos de silos núcleo. Eu acho que vocês me entenderam muito bem. Meus amigos, eu vi muitas pessoas comemorando, pessoas totalmente em Nárnia. Eu não sei de onde vieram essas pessoas, eu não sei como elas pensam, como elas vivem. Pessoas comemorando, batendo no peito, festejando. Não, porque agora o Irã será esmagado pelas forças de defesa de Israel. Como se isso não tivesse consequências. Por exemplo, meus amigos, se de fato a escalada do conflito
escambar de vez, sair do controle? Aí vai envolver Egito, todo o mundo árabe, envolvendo o mundo árabe, aí vai arrastar os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, e nós teremos o quê? O cenário perfeito, nós já teremos o show, o palco para uma 3G. E é exatamente isso que os dominadores globais querem. Aliás, isso foi profetizado pelo Albert Parker em 1870. 1870. E vejo que naquela época, nem primeiro confronto mundial não aconteceu. No século XIX, aliás, eles anteciparam, eles planejaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda e a Terceira. E iria iniciar lá na Terra Prometida, ou seja, no Oriente Médio. Iria eclodir exatamente nesse local. Então, meus amigos, nós temos 3 cenários possíveis. Lembrando que em qualquer cenário nós vencemos, porque a Aliança da Terra consegue sim antecipar todos os passos do inimigo com precisão e maestria. Então fiquem tranquilos. Independente do movimento inimigo, eles terão uma resposta à altura, uma contraofensiva. E o próprio General Flynn foi bem enfático, bastante incisivo. Ele disse o seguinte: nos próximos 30 dias, prestem atenção no que eu vou falar, não sou eu que estou dizendo, é o General Flynn, serão uma verdadeira tempestade. Você precisa ter nervos de aço, porque os dominadores globais, antigos dominadores globais, vão vir com tudo, com força total, como se fossem um rolo compressor, num desespero absoluto. Eles vão utilizar todos os recursos possíveis e inimagináveis, vão tirar todas as cartas da manga, tudo que eles tiverem vai ser acionado nos próximos meses. Segundo o Dr. Curtin Brown, lembrando que o Dr. Curtin Brown, ele preside o Instituto Foresight de Visão Remota, ele falou entre 4 e 6 meses nós vamos vivenciar uma verdadeira tormenta jamais vista na história da Terra, que vai culminar na vitória da luz. Segundo ele, será uma janela de oportunidades para que a revelação e a divulgação dos extraterrestres possa acontecer, porque simplesmente eles perderam o controle do que está acontecendo no mundo. O mundo está convulsionando. E, meus amigos, eles sabem muito bem controlar as coisas de cima para baixo, mas não de baixo para cima. Então, as bases da sociedade, da economia, colapsarão. E eles não sabem lidar com isso, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Estão compreendendo? Então, eles perderam o controle da situação. E nessa bagunça, porque o mundo, hoje, realmente se tornou uma verdadeira bagunça, uma convulsão de todas as, com várias facetas diferentes. Por exemplo, na questão financeira, na questão bélica, na questão política, na questão social, tudo está convulsionando. Isso é nítido, totalmente perceptível. Então, nesse cenário, nessa bagunça, nessa verdadeira confusão, na queda da Babilônia, seria o cenário perfeito, o ambiente perfeito para que a revelação possa vazar. As informações possam vazar e que haja a divulgação. Isso segundo o Dr. Curtin Brown, que preside o Instituto Foresight de Visão Remota. Lembrando que o Instituto Foresight é um dos institutos de visão remota mais proeminentes, mais respeitáveis do mundo. Então, é algo incrível. Sem falar que a sua própria filha, porque o Dr. Curtin Brown, ele professa ter uma filha híbrida extraterrestre, falou isso diretamente para ele. Então, meus amigos, estamos sim vivenciando os momentos finais. E nesse momento você precisa manter a sua vibração elevada, muito elevada. Você não pode vacilar agora, porque a tempestade se aproxima. Os escuros estão desesperados. E haverá, sim, a grande colisão. A grande colisão. Nós estávamos alertando a vocês há mais de um ano que esse momento chegaria. Pois bem, esse momento chegou. E chegou com tudo. Com tudo. Isso não é um show. Isso é uma guerra de verdade. Isso não é um teatro. É bom vocês entenderem isso. Ok? Muitas pessoas estão, nesse momento, arriscando as suas vidas.
É um momento realmente bastante tenso, mas necessário para a nossa libertação. Aqui, meus amigos, eu tenho tanta coisa para mostrar que eu não sei nem por onde iniciar. Estou sendo sincero. Vamos lá, vamos começar com as notícias de geopolítica. Aqui é uma construção lógica. O Pentágono está furioso com Israel, entenda. Tanto é verdade que o Pentágono está furioso, porque o Lloyd Austin, ele é secretário de defesa dos Estados Unidos. E quem se pronunciou com relação ao ataque do Irã a Israel não foi o Lloyd Austin, porque ele sim tem esta prerrogativa. Quem se pronunciou foi o Jack Sullivan. O Jack Sullivan, ele não é secretário de defesa dos Estados Unidos. Ele é conselheiro de segurança nacional. E isto, quando eu percebi isso, eu achei muito estranho. Bem estranho mesmo. Isso denota que o Pentágono não aprova o que está acontecendo, porque ele sabe da intenção do Natinho. O Natinho quer arrastar, sim, o mundo para uma 3G. Tanto é verdade, meus amigos, que já existem rumores, fontes aí do FDA e fontes de defesa de Israel, que o Natinho quer atacar simultaneamente vários estados árabes, islâmicos, lá na Terra Prometida. Isto é realmente uma verdadeira insanidade, isto sim é fustigar uma 3G. Muito bem. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ficou furioso com o ministro de Defesa israelense, Yoav Gallant, quando soube no último momento que Israel estava prestes a cancelar o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, informou o Jerusalém Post. As informações são do portal Russia Today. Fonte. Nasrallah foi desencarnado em um ataque aéreo, você sabe muito bem. Não foi só ele, além de outros membros do grupo extremista, pessoas civis também desencarnaram. Ou seja, para você atingir um alvo, você acaba com 9 prédios e também leva junto centenas de civis. É um pouco complicado, né? Você se igualar ao inimigo. Você critica o inimigo porque ele usa métodos escusos e você vai utilizar do mesmo expediente. Ou seja, em outras palavras, você está se igualando ao inimigo. Se o inimigo é terrorista, quando você age da mesma forma, você se torna terrorista também. É simples assim. E lá em cima, no seu complexo subterrâneo em Beirute, na sexta-feira, as Forças de Defesa de Israel e IDF alegaram que 20 oficiais superiores do Hezbollah foram desencarnados ao lado de Nasrallah, enquanto o número, prestem atenção, de vítimas civis permanece incerto. Efeito colateral, né? Muito bem. Tem gente que acha que isso é justificável ainda. É como se o outro lado não tivesse... Meus amigos, essa dicotomia, eu já falei para vocês inúmeras vezes, não faz sentido no mundo, é totalmente desumano, tá? E injustificável. Simples assim. Injustificável. O fim justifica os meios, eu nem vou falar, tá? Esse tipo de pensamento de bigodista. Os Estados Unidos negaram imediatamente qualquer papel do ataque. Negaram, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Lavaram as mãos, deram uma de Cônsul Pilatos. O presidente Biden disse que não tinha conhecimento de que Israel estava planejando o ataque, enquanto Austin disse aos repórteres que não recebeu nenhum aviso prévio e só falou com Gallant enquanto a operação já estava em andamento, ou seja, em curso. E o Pentágono, assim como o Lloyd Austin, porque ele responde, né, ele é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, apesar de ser escuro, ele deve ter ouvido uma conversa ao pé do ouvido. Olha, é o seguinte, meu filho, agora o jogo mudou, a estratégia é outra, é melhor você cantar bonitinho aqui pro nosso lado, caso contrário, você sofrerá as devidas consequências. Algo do tipo, né? Nós acreditamos que foi isso que sucedeu. Isso é bem interessante. É bem interessante o que está acontecendo. Enquanto isso, meus amigos, na ONU no Lu, a ONU no Lu tentou mais uma vez emplacar o projeto da Agenda 2030. Aqui, Visão 2045. Agora atualizou com prazo ampliado. Isso aqui é uma ótima notícia. Então, meus amigos, os próprios globalistas estão dizendo que a Agenda 2030 não pode ser alcançada. A meta da agenda globalista, onde você vai viver, você não vai ter absolutamente nada e será feliz, será o fim da propriedade privada, o governo tecnocrata a nível mundial,
não pode ser concretizado em 2030. Eles mesmos estão admitindo isso. Tanto é que isso foi prorrogado para 2045. Olha, sensacional. Agora, atualizado com prazo ampliado. Mas o URSS colocou fortemente contra. E quem foi contra esse projeto? De forma contundente, veemente. O URSS. O URSS disse, não, nós não aprovamos esse projeto. O Irã, que todo mundo também foi contra a Agenda 2030. A China se absteve. Interessante. O BRICS, como um todo, foi contra. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o Pacto para o Futuro. Meus amigos, eu ouço que o fim do petrodólar seria o começo, isso é verdade, eu já ouço isso desde 2017, seria o começo de um novo futuro, principalmente ao que se refere à economia mundial. Seria realmente o ponto de partida para o QFS. Eu ouço isso desde 2017. Só que o pessoal, os insights, na época, eles acreditavam que isso viria por parte dos Estados Unidos. E realmente isso aconteceu, o fim do petrodólar através dos Emirados Árabes Unidos. Só que quem patrocinou isso foi a Rússia. Eles ficaram decepcionados. Foi a China, puxa vida, o Irã, quem diria? A gente imaginava que seria os Estados Unidos, mas não, pelo contrário. Hoje os Estados Unidos está sendo o quê? Está sendo uma ferramenta dos escuros. É óbvio que é importantíssimo a retomada dos Estados Unidos, principalmente pela via eleitoral ou por outra via, não importa. Isso é determinante para a vitória da luz. Mas ninguém, independente disso, ninguém, a despeito disso, ninguém esperava, imaginava, nem eu imaginava, que o protagonista das mudanças globais e do próprio sistema econômico partiria da Rússia. Isto foi realmente uma surpresa e tanto para inúmeras pessoas. E tem muitas pessoas que ainda não conseguem digerir isso. É impressionante. Apesar que o Edgar Cayce já sabia disso desde a década de 30, quando ele profetizou que a Rússia seria determinante para a vitória da luz no futuro. E olha que ele falou isso no tempo que a Rússia era um regime autoritário, déspota. É impressionante. Aqui. A Assembleia Geral da ONU aprovou o Pacto para o Futuro. Agora não é mais Agenda 2030. Mudaram de nome, mas no fim é a mesma coisa. Uma revisão da extensão dos objetivos da infame Agenda 2030 para 2045 com 143 votos favoráveis dos 193 possíveis. Meus amigos, nós estamos presenciando, eu estou presenciando um fenômeno inacreditável. Porque até 2020... os despertos tinham um espectro de direita, única e exclusivamente. Eu estou presenciando muitos autores, jornalistas do mundo inteiro que têm uma visão de esquerda que mudaram o seu pensamento. Realmente teve o despertar da consciência. É incrível. Existem muitos esquerdistas acordando e hoje eles perceberam quem é realmente o câncer do mundo. Não é o capitalismo. São os metacapitalistas. É Davos, compreenderam quem realmente é o inimigo da humanidade que deve ser combatido. Isso aí é impressionante. Então hoje, meus amigos, os despertos não têm parte mais dessa dicotomia política. Desperto não é de direita, desperto não é de esquerda. Desperto quer o quê? Um novo mundo, quer o disclosure, quer a revelação das tecnologias, quer intercâmbio com os extraterrestres, quer fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. Então é outra visão. É uma visão completamente diferente. Que não combina com qualquer espectro político existente. Lembrando que todas as políticas, todos os ismos foram feitos no passado, instituídos pelos globalistas para atender o sistema. Esta que é a verdade. É impressionante. E isso me anima muito. É sensacional, fantástico. A Agenda 2030 para 2045, com 143 votos favoráveis e 193 possíveis. Isso representa uma perda de quase 1/4 do apoio para esse projeto, já que quando a Agenda 2030 foi adotada em setembro de 2015, pela resolução 7-1, isso se deu sem voto e, teoricamente, sem objeções. Então, quando a Agenda 2030 foi estabelecida na sua, ou seja, na sua origem, 2030, na sua versão original,
praticamente não teve abstenção nenhuma. Ninguém foi contra. Agora foi diferente. Agora foi diferente. Impressionante isso. O mundo de fato está mudando. A nova extensão modifica apenas um pouco a versão original para 2030. Para além do lero-lero sobre acabar, aquela lero-lero, aquela rótulo bonito para enganar trouxa, né? Que é acabar com a fome, acabar com a pobreza, e acabar com a pobreza aqui estabelecer uma espécie de comunismo mundial, tá? Pois bem, né? Pois bem, é exatamente isso. É sistema de crédito social. Se você fizer bonitinho, obedecer o sistema bonitinho, exatamente como acontece em países autoritários, você vai receber o seu din-din. Caso contrário, você vai ficar sem nada. Exatamente isso. É um sistema de vigilância totalmente arbitrário. É uma verdadeira ditadura. Isso eles não falam, tá, meus amigos? Pelo menos essa aqui, é isso que fica na capa, no rótulo, no banner. Mas quando você vai ver o conteúdo, examinar o conteúdo, aí você vê a armadilha. Pois bem. Sobre o desenvolvimento sustentável, a necessidade de entender o objetivo verdadeiro da Agenda 2045 é fortalecer e centralizar a ONU contra a resistência. Resistência. Meus amigos, quem está falando isso é um esquerdista. Esse site é esquerdista, mas está falando a verdade. E quando eu vejo pessoas com espectro de esquerda se voltando para o despertar da consciência, combatendo o globalismo, e eu vejo pessoas de direita também combatendo o globalismo, aí realmente eu tenho esperanças na humanidade. Dos países que se recusam a submeter, se unindo contra o globalismo. Isso realmente é o despertar da consciência. Dos países que se recusam a submeter a cada uma das suas diretrizes e projetos. A ONU se transforma em um anexo de Davos. Verdade. Aliás, é uma extensão, é um puxadinho de Davos. Este acordo, como observou o analista Bert Gornick, é ilegal. Verdade pura. Eu assino embaixo. Pois a ONU não pode entrar em acordo com ONGs. Isso é totalmente ilegal. E eles fazem isso, meus amigos. Veja como essa organização é espúria. Não é à toa que o Erdogan propôs uma nova organização há tempos atrás para substituir essa instituição infame que não cumpre o seu propósito. Qual é o propósito da ONU, na sua formação original? Garantir a paz e a estabilidade das nações. E ela faz exatamente o contrário. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Esta mesma organização patrocina, veja só, apoia Israel e ao mesmo tempo apoia grupos extremistas, ou seja, corta para os dois lados. Porque o objetivo deles é o quê? O caos. E as pessoas estão percebendo isso porque, queira ou não, está sendo esfregado na cara de todo mundo. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Mas, de fato, irrelevante, o mundo ordenado e baseado em regras. Esse mundo baseado em regras é regras de quem? De Davos, dos dominadores globais. Na vida real, ele configura a ONU como um mero anexo de Davos. Verdade. Então, bem-vindos ao seu futuro distópico, que agora está até mesmo definido no papel. Sem papel, desculpe, isso é tão antiquado em escrita digital. Maravilhoso esse texto aqui. Existe uma saída? Esta é a pergunta de $1 milhão. Sim, existe uma saída. A resistência global. Meus amigos, quem escreveu esse artigo é esquerdista. É o Pepe Escobar. Impressionante isso. Impressionante. Sim, a resistência global, ou seja, a aliança da Terra. Eles conseguiram identificar que existe uma aliança, uma resistência. Impressionante isso, meus amigos. Quando eu vejo esse tipo de coisa, realmente eu começo a reacender a minha fé na humanidade. Isso é emocionante. E incrementalmente está sendo esculpido em uma força coesa e transcontinental. Muito do seu alcance e profundidade devido a uma Xin cada vez mais assertiva. Tem também a questão tendenciosa, né? Um pouquinho, porque queira ou não, a formação ideológica da pessoa desde pequeno tem um pouquinho, acaba influenciando. Mas assim, no seu contexto geral, está totalmente correto. O BRICS está determinado a desenvolver poderosos interconectados, capazes de conduzir a maioria global em direção a um futuro equitativo, habitável e não distópico. Todos os olhos em Kazan em outubro. Verdade, meus amigos. Grande expectativa em Kazan. Porque em Kazan, agora, em outubro,
vai ser lançado a nova moeda que vai abrir alas para o novo sistema financeiro em Kazan. Aliás, existe uma grande expectativa com relação a isso, como vou demonstrar para vocês nos próximos posts. Prestem atenção. O BRICS criará uma alternativa ao sistema SWIFT. Lembrando que o sistema SWIFT é do sistema fiduciário, lastro coisa nenhuma. Dominado o quê? Pelo Fed americano e pelas grandes corporações financeiras dominados por Davos, os metacapitalistas, as famílias, as dinastias, a nobreza negra, como queira. Espero com o fundador do NBD, em entrevista exclusiva Sputnik Brasil, Paulo Nogueira Batista Júnior, cofundador e ex-vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, NBD, avalia a importância da proposta do URSO estabelecer um sistema de pagamentos e liquidação para atender o todo o comércio que a Rússia e os demais países membros do BRICS estão desenvolvendo, ou seja, um sistema de transação bancária e uma moeda que será provavelmente lançada em Kazan, agora em outubro, lastro ouro. Lastro ouro. Meus amigos, eu ouço desde 2017 que o fim do petrodólar, e quem alavancou, quem realmente efetivou o fim do petrodólar, foi o Putin. Conviva com isso, tá? Foi ele que fez isso acontecer. Através dos Emirados Árabes Unidos, que simplesmente negou, simplesmente disse não aos Estados Unidos. Fim do petrodólar. Fato. Falou, sistema fiduciário, eu não vou mais ser conivente, eu não vou dar mais sustentabilidade ao petrodólar. Então, o dólar vai desvalorizar. Aliás, já está acontecendo, o próprio BlackRock já está admitindo isso, a própria BlackRock já está entrando em falência. JP Morgan também, ratificando isso, porque é um fato incontestável, impressionante. E aqui, meus amigos, terceiro mercado em alta, ouro inaugurará um novo sistema monetário global. Além disso, espera mais cortes de taxas do Fed. Sensacional. Meus amigos, esse site aqui é de economistas, tá? Não é político isso aqui. É um site de pessoas que querem investir e ganhar dinheiro e analistas financeiros. E eles estão dizendo que o ouro é o futuro. Acabou o sistema fiduciário. Sistema fiduciário de especulação financeira. Especulação pura. Aonde você consegue exportar a sua inflação. E essa inflação é exportada o quê? Nos países de terceiro mundo. Porque você consegue imprimir dólar sem lastro, coisa nenhuma. Sem lastro em nada. Esse é o sistema, essa é a base do funcionamento do sistema fiduciário. E assim você consegue o quê? Exportar a sua inflação. Inflação essa que deveria vir no colo dos Estados Unidos, acaba sendo transferida para o sul global. África, América Latina e assim por diante. É interessante, a gente consegue perceber isso até mesmo aqui na nossa terra. Quando o real surgiu na década de 90, ele valia o mesmo que $1. Só que com o tempo acabou se desvalorizando assim de uma forma absurda. Absurda! Por quê? Porque é uma forma de manter o dólar na sua origem, ou seja, nos Estados Unidos, estável. Uma forma de exportar a sua inflação. E agora, os dólares que foram injetados como moeda de reserva, tendem a voltar como moeda inflacionária nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos têm que remodelar a sua moeda também no mesmo modelo lastro-ouro. Aliás, isso era uma das propostas do JFK. Era uma das metas do JFK. Com certeza o Loirão irá confirmar isso, irá fazer o mesmo, porque era um dos grandes objetivos do JFK, é se desvincular do Fed, ou seja, dos financistas, dos mega especuladores, ou seja, a economia, o dólar, criar um novo dólar, em outras palavras. Muito bem. Alasdair MacLeod, chefe da pesquisa do Gold Money, Alasdair trabalha no mundo financeiro desde 1970, é membro da Bolsa de Valores de Londres há quase 5 décadas. Sua experiência abrange commodities, ouro, prata, mercados de ações, títulos. Eu acho que ele sabe o que está falando. Ele diz que o novo futuro, o novo sistema global será ouro. Impressionante. Realmente impressionante.
E o ouro está em alta, como nunca antes. Isso mostra uma quebradeira. Porque assim, quando o ouro está muito alto, denota que o sistema vigente financeiro está prestes a colapsar. Fato. BRICS escolhe ouro para impulsionar novo sistema de pagamentos desafiando o dólar americano. O bloco BRICS teria escolhido o ouro para impulsionar seu sistema de pagamentos em desenvolvimento, desafiando ainda mais a supremacia do dólar americano. Ao longo dos últimos anos, o bloco econômico estocou o metal. Aliás, quem promoveu o estoque de ouro do Brasil, aumentou e muito, foi o capitão. Acho que já estava prevendo isso na sua gestão. Agora parece que ele está pronto para depender fortemente à medida que se afasta do dólar. No último ano, o bloco BRICS adotou firmemente uma abordagem consistente de desvalorização por meio do seu crescimento. Ele buscou diminuir a dependência internacional do Ocidente. E quando você lê o Ocidente, coloque legendas dos globalistas, os metacapitalistas, os mega especuladores globais. À medida que busca um papel maior na economia global, ele pode estar pronto para introduzir uma nova moeda que rivalize, presta atenção, uma nova moeda que rivalize com o domínio do dólar americano no mundo moderno. Espetacular. O BRICS se apoia no ouro enquanto enfrenta o dólar americano. O bloco BRICS está pronto para estrear um desenvolvimento revolucionário em sua próxima cúpula de 2024. Agora, se você duvida, é só vincular isso com a exopolítica e com o próprio depoimento do JP. JP diz que o mundo esteve no mundo intraterreno, numa grande estrutura intraterrena, onde ouro estava sendo distribuído. Muito ouro mesmo. Muito ouro. Toneladas e toneladas de ouro que estavam sendo destinadas para várias bandeiras diferentes do mundo. Ou seja, lastro ouro. Este é o futuro. E quem está contribuindo para esse processo é os próprios extraterrestres e os criptoseres. Vários containers para vários países do mundo. Ouro. Então, o ouro é que vai mandar, que vai ditar as regras da economia mundial. Fato. A conversa é que ela lançará seu sistema de pagamento baseada em blockchain. No entanto, também há conversas de que moeda comercial nativa também pode estar pronta para fazer sua estreia no evento, ou seja, já em outubro. De qualquer forma, o bloco BRICS escolheu o ouro para impulsionar seu sistema de pagamento e desenvolvimento, pois busca desafiar o dólar americano. O novo relatório mostra que o metal será um aspecto crítico na plataforma de pagamento, compondo 40% de uma unidade de conta comum. Incrível, 40% de lastro em ouro. Lembrando que o mínimo seria 10%, mas o BRICS pensou, não, vamos colocar 40% para ter uma moeda sólida de verdade. Espetacular. E da onde vem todo esse ouro? É uma ótima pergunta. Segundo o JP, foi fornecido pelos criptoseres. Já mostrei essa atualização no canal. Quem acompanha o canal sabe muito bem, em detalhes. JP, que é um militar da ativa da Aliança da Terra. Esteve no G5, que foi realmente espetacular. Lá em Colorado, em Denver, Colorado, Estados Unidos. E essa live, meus amigos, eu estou dedicando aqui, tá? Pro Antônio. Antônio, que acabou desencarnando, é um grande amigo. Fiz uma nota no canal, ele que também era ativo no canal da Thaisa Kashimoto. Misaka, né? Misaka, esqueci o seu nome dele. O Antônio Misaka, que foi um grande amigo. Se comunicava, estava no meu Facebook, no Telegram também se comunicava. A última vez que eu falei com o Antônio Misaka foi na entrevista. Eu nem sabia, né? Na entrevista que eu fiz com a Helena Danan. Eu conversei com ele. Então essa live eu dedico aqui a um trabalhador da luz que está nos auxiliando, que está presente aqui, com certeza, nessa live. Então eu dedico essa live ao Antônio Misaka. Ok? Muito bem. Continuo dando continuidade aqui, meus amigos, depois dessa consideração. Muito bem. Os outros 60% seriam compostos de várias moedas BRICS. A chefe da força-tarefa do Conselho Empresarial do BRICS sobre serviços financeiros, Adriel Michin, discutiu recentemente a integração. Eles notaram que o ouro como um instrumento conveniente e universal. Além disso, eles discutiram como o metal poderia ser crucial para ajudar no desenvolvimento do projeto. Maravilhoso. Meus amigos, eu vou linkar essa informação com uma profecia, tá?
que é muito mais que uma profecia, mas uma informação de um crononauta, que é do Andrew Basiago. Tá, vamos aqui dar uma olhadinha agora, neste momento. Prestem atenção. Tem uma introdução aqui para vocês entenderem esse assunto, que é fantástico, para mostrar para vocês que a mudança do sistema financeiro seria um marco da transição planetária. Eu vou provar isso para vocês, e pode começar agora em outubro. Fantástico, em Kazan, presidido pelo Putin. Não é à toa, meus amigos, que em 2016 o Putin, ele disse, lá no Panamá, eu vou derrotar a nova ordem com as minhas próprias mãos. Ele não brinca em serviço. Tempos depois, ele quitou a dívida com os Rothschild, e para quem não sabe, nenhum membro da realeza, da nobreza negra, é bem-vindo no território do urso. Rothschild e todas as famílias de linhagem de sangue. Interessante. O lendário diretor de cinema afirmou que seu técnico de som ouviu um presidente-diretor da agência de 3 letras, George Bush, senhor George Bush, dizer que os alienígenas são reais e que ele viu um desencarnado. Impressionante. Em 2020, o cineasta David Hoffman lançou um vídeo em seu canal do YouTube, que agora tem mais de 1 milhão de inscritos, grande diretor de cinema, onde compartilhou uma experiência em comum. Foi uma experiência impressionante. E quando dirigiu uma entrevista política com George Bush, o George Bush, que foi presidente globalista, ele mesmo. George Bush, você conhece muito bem. Durante a campanha de Bush, a vice-presidência ao lado de Ronald Reagan. Para quem não sabe, George Bush foi vice do Ronald Reagan. Hoffman descreve estar em um avião com George Bush. Ou seja, isso aqui é um testemunho dele, testemunho pessoal, que serviu como diretor da agência de 3 letras de 30 de janeiro de 1976 a 20 de janeiro de 1977, que estava bebendo muito, enchendo a cara, tomou todas. E seu técnico de som, Nigel, que colocou um microfone sem fio em Bush para capturar a conversa. Olha só, eles conseguiram captar aqui uma conversa privada do Bush. Olha só, estava lá tomando todas. Muito bem, prestem atenção. Tá aqui o Ronald Reagan e o George Bush. E tem gente que gosta de puxar o saco do Ronald Reagan. Ronald Reagan era globalista, tá, meus amigos? Vou acabar com o sonho de infantis de muitas pessoas aqui. Ele mesmo disse, ele defendeu inclusive uma invasão fake. Ele falou, não, seria muito bom que tivesse uma invasão aqui de seres extraterrestres para formar um novo governo mundial. Ronald Reagan, esse mesmo. E quem era o amiguinho dele? Como já diz o ditado, diga quem tu andas, eu direi quem tu és. Pois é, o George Bush. Da caveira e ossos. Eita maravilha, hein, Ronald Reagan? Aqui. Antes do início das filmagens, Nigo parou de gravar e de repente disse a Hoffman que tinha ouvido Bush dizer algo surpreendente. Lembrando que ambos eram o quê? Republicanos. Tem muito republicano que não vale o tostão, tá na história. Tá? Totalmente globalistas. Até hoje tem muitos. Muito bem. Ei, você conhece aquelas pessoas verdes pequenas? Ei, você conhece? Olha só, meus amigos, aqui o que apareceu na conversa. Foi algo realmente incrível aqui. Gravar, de repente, disse a Hoffman, tinha ouvido o Bush dizer algo surpreendente. Olha, calma aí, olha o que o Bush está falando. Você não vai acreditar. O que ele disse? Lógico, ficaram curiosos, né? Com aquela escuta. Ei, você conhece aquelas pessoas verdes pequenas? Dos ETs, os extraterrestres. Elas são reais, viu? São reais. São de verdade, eu sei disso. Eu nunca vi um desencarnado. Eu vi uma desencarnada, quer dizer, eu vi um, inclusive, com os meus próprios olhos. Quem falou isso foi o Bush, tá? Desencarnado. Essa declaração pareceu se referir a alienígenas, especificamente os estereotipados homenzinhos verdes. Jargão. Tudo bem, principalmente naquela época, né? Tudo que é extraterrestre é um homenzinho verde. Associado à vida extraterrestre. Olha que flagrante, incrível. Agora eu me pergunto, o que aconteceu com Jimmy Carter? O ex-pesquisador da NASA, Andy Harris, afirma que a história do presidente Carter, lembrando que o Carter foi um antecessor do Ronald Reagan, que era do Partido Democrata. Este sim era do bem. Interessante, o JFK era democrata, era do bem, gente. Vamos acabar com essa dicotomia de uma vez por todas, tá? Por favor. Robert Kennedy Jr., do Partido Democrata, está apoiando quem?
o loirão. E não é porque ele é republicano, é porque ele é antiglobalista, poxa. É o que interessa. Não é porque ele é republicano, é que ele é antiglobalista. Ele quer a revelação, ele quer a divulgação. Muito bem. Assim como outros democratas que têm bom senso. Aliás, muitos esquerdistas estão apoiando o loirão agora, tá? Porque entenderam como que é a regra do jogo. Quem são os verdadeiros inimigos do mundo? Pois bem. A verdade e o amor, a verdade une pessoas. A mentira desune as pessoas. Faz o efeito inverso. Entenda isso de uma vez por todas. Agora eu me pergunto, o que aconteceu com Jimmy Carter? Porque a política deles é o quê? Dividir para conquistar. A nossa não, é agregar. Agregar todas as pessoas. Porque todo mundo. São várias facetas, vários tons da Matrix. Existem tons diferentes de Matrix. A Matrix está em todos os lugares, meus amigos. Todos os espectros políticos possíveis e imagináveis também, assim como todas as religiões. Então não tem esse negócio, esse aqui é melhor do que o outro. É melhor quando faz a coisa certa. Aí é melhor. É quando combate o globalismo. Pois bem. Agora me pergunto o que aconteceu com Jimmy Carter. A Úrsula, para quem não sabe, a Ursula von der Leyen, a vovó malvada, globalista da União Europeia. Vocês acham que ela é o quê? Ela se diz conservadora. E aí? Como que fica? Ursula von der Leyen. E aí? Ela se diz conservadora. Totalmente globalista. Pois bem. O descabelado na Inglaterra, o Boris Johnson, globalista também. Agora eu me pergunto, o que aconteceu com o Jimmy Carter? Agora, é óbvio que existem inúmeros esquerdistas, só vê o governo esquerdista da Inglaterra, totalmente globalista, boneco do globalismo. Total e absoluto. Impressionante. Agora eu me pergunto, o que aconteceu com o Jimmy Carter? O ex-presidente da NASA, Andy Harris, afirma que a história do presidente Carter, chorando após ser informado sobre informações confidenciais sobre OVNIs, é verdadeira. Ele chorou, meus amigos. Então, quando o Jimmy Carter soube que os extraterrestres eram reais, ele chorou copiosamente, como uma criança. Para quem não sabe. Até o Richard Dolan escreve sobre isso no seu livro. Tá aqui o livro do Richard Dolan. Muito bem. Depois de ser repetidamente bloqueado, Carter recebeu a conversa que supostamente o deixou soluçando profundamente e visivelmente perturbado. Surtou. Acabou o mundo para ele. Por semanas. Ele ficou por semanas assim, sem chão. Estado de luto, depressivo, totalmente depressivo. Foi-lhe dito que as principais religiões, presta atenção, foi-lhe dito, viu, Carter? Eu sei que você é um cristão, gosta de ir para a igreja aos domingos, mas tem uma notícia aqui que eu acho que não vai agradar você muito bem. Sabe, as religiões todas, incluindo o cristianismo, todas as ramificações, todas, foram criadas por extraterrestres. Isso vai ser uma bomba, meus amigos. Foram criadas por extraterrestres. Para impedir que os humanos se destruíssem enquanto faziam experimentos conosco. Então era uma forma de controle, entendeu? Para controlar a sociedade, para que a humanidade não se autodestruísse. E ao mesmo tempo era uma forma também de controlar. O Jorge Cavasselas vai mais longe. Ele fala que a adoração é uma forma de você doar a sua energia para extraterrestres. Então nós somos os seres mais importantes do universo. Imagine que nós somos os únicos seres do universo com 22 genéticas diferentes. Nós somos o maior experimento do universo, com 22 genéticas, e fomos criados o quê? Pelos semeadores, pelas 24 raças da Confederação Intergaláctica. Sem falar que somos seres multidimensionais. O próprio projeto Blue Brain confirma que nosso cérebro consegue operar até na 11ª dimensão. Então nós somos seres incríveis. Quando você adora, você está transferindo a sua energia vital, a sua força psíquica para os extraterrestres. Por isso que eles brigam entre si para ter adoração humana, para serem reverenciados pelos humanos, e criaram diversos tipos de religiões diferentes. Tá? Jorge Cavasselas. É bem incisivo. O próprio Stefan Schua, que também é falecido, aliás, a própria Helena escreveu um livro sobre ele fala que os Maitras se alimentam do medo e da nossa adoração. Os Maitras, os reptilianos, também fazem o mesmo. Então eles brigam entre si para ter o quê? A nossa devoção, a nossa adoração.
Uma outra hora eu vou falar para vocês, meus amigos, vocês não se conectam à fonte como um pedinte, tá? Como um ser inferior. Você nunca vai se conectar à fonte assim, como sendo um pedinte. Para você se conectar à fonte, você tem o quê? Que reconhecer a sua natureza fractal e se tornar o quê? Um coparticipante, um co-criador, junto com a fonte criadora. Então, uma visão totalmente diferente. E não como um ser rastejante, subserviente, tá? Vamos ter essa compreensão. Muito bem. Foi dito que as principais religiões, incluindo o cristianismo, foram criadas por extraterrestres, como eu falei para vocês, para impedir que os humanos se destruíssem enquanto faziam experimentos conosco. E que eles nos fizeram. Olha, nós fomos criados pelos extraterrestres. Verdade, absoluta. Pura verdade. Pelos semeadores. Sem falar que depois teve também a contribuição dos Anunnakis. No caso, o Enki, que ativou, né, porque a priori o ser humano era um lêmure de cabeça preta, que foi disseminado as genéticas dos semeadores, só que isso iria surgir com o tempo, através do processo de evolução. Ali foi projetado, o homem foi projetado pelos semeadores, e o Enki acelerou esse projeto e ainda acrescentou o DNA Anunnaki. Aí surgiu a raça adâmica original. Mas isso é uma outra história. Uma hora que vocês quiserem que eu fale sobre os Anunnakis, eu posso dar detalhes. Muito bem. Destrinchar o assunto. Carter, um homem profundamente religioso, que testemunhou um OVNI com outras 6 pessoas. Veja, meus amigos, Carter testemunhou, pessoalmente, foi testemunha ocular, junto com mais 6 pessoas, um OVNI. Percebeu que divulgar tais informações poderia causar uma tremenda convulsão econômica e social. Por isso ele voltou atrás. Não só por isso também, mas pelo menos foi coagido pelos agentes de 3 letras. Bem interessante. Abaixo você pode ler a declaração de Andy Harris sobre o assunto escrito por ele. Aqui, Cora. Sim, o incidente de Jimmy Carter, chorando após ser informado sobre informações confidenciais sobre OVNIs, é amplamente considerado verdadeiro pelos pesquisadores sérios do assunto. Como um aviso prévio, as informações a seguir são perturbadoras. Explicações por que Carter nunca cumpriu sua promessa de revelar informações confidenciais sobre OVNIs ao público. De acordo com a história que foi corroborada por mais de uma testemunha, os presidentes dos Estados Unidos receberam apenas uma visão geral, superficial do assunto. Então, mas eu quero saber sobre os extraterrestres. Fala lá meio por cima, né? Assim, acabou, é isso e só isso que o senhor pode saber. Porque é uma questão de segurança nacional, deixa para os Majestic 12. E o senhor não tem acesso para isso também, o senhor não tem acesso especial. É porque existem 34 níveis acima do presidente da República que foi estabelecido pelo Truman. Assim que eles criaram a Lei de Segurança Nacional e a Agência de 3 letras, eles criaram um negócio que se chama Programa de Acesso Especial, que nem o presidente da República tem acesso. Pois bem. O próprio Bill Clinton, ele disse para sua secretária pessoal, Sarah, fala, Sarah, existe um governo acima do meu, um governo paralelo nos Estados Unidos e eu não comando. Ele falou isso publicamente, tá? Está nos anais da história. Pois bem. Receberam apenas uma visão geral superficial do assunto. Aparentemente, a agência administra o programa, fornece informações ao presidente apenas com base em necessidade de saber e não considerar a curiosidade presidencial como necessidade suficiente de saber. Isso foi implementado depois de Kennedy. Depois dos presidentes, depois dele, receberam apenas relatórios resumidos, bem assim, xixilentos sobre o assunto. Alguns presidentes, por razões desconhecidas, receberam mais do que outros. Talvez porque cooperassem com o sistema, né? Com certeza. Faziam parte do esquema. Aqui. Também das sociedades secretas. Essa seria uma ótima explicação. Por isso que alguns sabiam mais que outros. Ok, vamos à sua pergunta. O presidente Carter é um homem profundamente religioso, que também testemunhou um OVNI com outras 6 pessoas. Todos pensaram que ele seria o único finalmente a divulgar informações sobre OVNIs ao público. Mas, como diz a história, ele foi rapidamente bloqueado. Eventualmente, a agência 3 letras teve a conversa com ele. E depois foi revelado que ele afundou a cabeça nas mãos e não apenas começou a soluçar profundamente, mas ficou visivelmente perturbado por algumas semanas depois. Pois bem. Aqui, meus amigos, o estudo do Alfred Lumberman, que é um dos maiores pesquisadores de exopolítica do mundo e um renomado estudioso de exopolítica há vários anos. Ele conta, prestem atenção, eu peço encarecidamente, vai valer seu peno, vai valer o seu tempo, preste atenção. Ele conta que o presidente dos Estados Unidos,
Em 1967 a 1961, Jimmy Carter, tá aqui a fotinho dele, tá bem velhinho Jimmy Carter, mais de 90 anos, antecessor do presidente Ronald Reagan, possuía documentos demonstrando que ele foi abduzido. Então, na verdade, meus amigos, prestem atenção, o Carter não foi apenas um encontro imediato do primeiro grau. Um simples encontro com um OVNI. Não visualizou apenas um OVNI, foi muito mais do que isso. Ele foi abduzido. Por extraterrestre, que era contato pela Federação Galáctica de Mundos. Ele foi abduzido pela Federação Galáctica. E tem o documento que comprova. Tá aqui para vocês. Aqui, relatório confidencial. Jimmy Carter, um abduzido pela Federação Galáctica de Mundos. Impressionante. Jimmy Carter, 1909, contato. Fantástico. E os extraterrestres, meus amigos, não vão contatar uma pessoa porque ele é de direita ou de esquerda. O Carter é de esquerda. Mas porque tem um bom coração. Porque ama a humanidade. É assim que eles enxergam as coisas. É claro que a ampla maioria dos esquerdistas, eu nem vou entrar no mérito aqui, acabam colaborando com o sistema, mas isso está mudando. Tá? Muito bem. Muito bem. Tem muitas pessoas acordando. Isso é motivo de muita alegria. Jimmy Carter estava planejando a divulgação dos extraterrestres, mas a Cabal frustrou seus planos, fazendo que ele perdesse a reeleição e colocando Reagan no seu lugar. Porque o Reagan era um cara do sistema, era um homem deles. Depois disso, sua carreira política acabou. E quem acabou com a carreira política do Jimmy Carter foram os globalistas. Porque ele teve esse contato com a Federação Galáctica de Mundos. Ele chorou muito, mas ele entendeu que isso era pro bem da humanidade. Falou, não, mas eu preciso revelar isso. As pessoas precisam tomar esse choque de realidade, fazer o que é a verdade é a verdade. As pessoas precisam da verdade. Tem um lado amargo? Tem um lado amargo. Mas é uma forma de crescer, de evoluir. Mas tem um lado muito bom, que são as tecnologias. Tem um lado fantástico, que é realmente essa evolução espiritual. Entender que nós somos seres psíquicos, nossos poderes psíquicos, ativar os filamentos do DNA. Muito bem. Durante a campanha presidencial de 1976, Carter prometeu que, se eleito presidente, encorajaria o governo a divulgar todas as informações. Promessa de campanha. Todas as informações sobre OVNIs disponíveis ao público e aos cientistas. Depois de ganhar a presidência, porém, Carter recuou dessa promessa, dizendo que a divulgação de algumas informações pode ter implicações de defesa. Na verdade, ele foi intimado. Ele foi coagido a fazer isso. A representar uma ameaça à segurança nacional. A velha desculpinha de sempre. Eles não mudam o repertório nunca, a mesma desculpa. Jimmy Carter arquiva relatórios sobre avistamento de OVNIs, está aqui no History, fonte para vocês. Carter estava ciente dos acordos secretos realizados com o presidente Eisenhower, 1954, sabia sobre os Majestic 12, ou seja, o governo paralelo dentro do próprio Estados Unidos. Ele estava a par de tudo, tinha conhecimento de causa. Ainda mais que porque ele era um abduzido e teve contato direto com a Federação Galáctica de Mundos. E apesar de não ter acesso à Deep State, ou seja, os programas de acesso especial, e é exatamente isso que forma a estrutura da Deep State, e ao complexo industrial do Serviço Secreto Espacial, e ao complexo militar dos Estados Unidos, que dá cobertura para o complexo Serviço Secreto Espacial, ele recebeu informações privilegiadas, seus contatados extraterrestres. E o Carter, eles não vão entregar para você essa informação, mas nós aqui, Torrana e Dion, nós vamos entregar de bandeja. A gente vai falar a verdade. O que acontece nos porões dos Estados Unidos. Impressionante. Se você não está impressionado, deveria estar, no mínimo. Pois bem. Existe agora uma quantidade suficiente de evidências e testemunhas oculares corroborando uma base forense razoável para concluir que a sabotagem clandestina e traiçoeira dessa agência maligna se chama CIA, em 1980, da presidência de Jimmy Carter, pode ter sido, em parte, porque o governo paralelo, ou seja, a CIA dentro da CIA, conspirando atores da NSA e outros constipatores, estou falando aqui errado de propósito, tá, meus amigos? Da DS, que trabalharam para derrubar Carter clandestinamente. Isso. De forma furtiva. Descobriram que Carter era um abduzido extraterrestre e contatado da Federação Galáctica de Mundos.
André Basiago. Agora o André Basiago entra nessa história. Para mim, essa abdução extraterrestre de Jimmy Carter resolve um mistério de longa data sobre por que a agência de 3 letras traiu Carter em 1978. Quem é de 1978, depois comenta, tá? Após live, nos comentários. E apoiou Reagan. Existe agora a possibilidade real de que eles tenham feito isso, porque eles descobriram que Carter era um abduzido. Eles ficaram com medo. Olha, esse homem aí, ele tem informações privilegiadas e ele pode nos atrapalhar. Talvez por isso também que eles perseguem o Loirão, porque segundo o Rainha Eshed, Loirão também tem essas informações privilegiadas. Por certo, o Loirão recebeu da própria Federação Galáctica de Mundos. E quem está dizendo isso não sou eu, é o general Rain Eshed, em 2019. Convive com isso. Ele fala que ele sabe tudo sobre a Federação Galáctica de Mundos. Tendo trabalhado em 2 projetos secretos de defesa dos Estados Unidos, posso dizer que a comunidade de defesa dos Estados Unidos ficou profundamente consternada com a presença de extraterrestres, porque eles não sabiam quem eram os ETs, de onde eram e o que queriam. Eu fico imaginando isso, meus amigos, porque o projeto Stargate, na década de 70, estava detectando a existência da Federação Galáctica de Mundos. Então, a Cabal só se deu conta que existia uma força de resistência no universo, ou seja, seres benevolentes, na década de 70. Aí eles ficaram assustados. Olha, parece que o presidente, ele tá... É exatamente. O presidente vigente, o Jimmy Carter, parece que entrou em contato com a Federação Galáctica de Mundos. Ficaram com medo. É claro. E olha, tem os visualizadores remotos aí, da agência, do projeto Stargate, e eles confirmam, viu? Essa instituição, essa organização existe de verdade. Tremeram na base, na hora. Na hora ficaram com medo, óbvio. Segundo o crononauta André Basiago, do projeto Pegasus, aliás, as histórias do André Basiago são incríveis. É fantástico. André Basiago acho que é o maior insider, o maior denunciante do projeto Pegasus. Pelo menos o mais famoso de todos. Com certeza. Tem ele, também tem o Stuart Swerdlow, tem outros. A própria... tem também o Stuart Swerdlow, o André Basiago, do projeto Pegasus. O Randy Clemmer também, fez parte. Conta que o presidente Jimmy Carter, em 1969, foi um viajante no tempo, um crononauta, juntamente com Alfred Lumberman, que trabalharam para garantir o curso do tempo positivo, que não poderiam ser diluídos pelo projeto Pegasus da DARPA. Isso aqui é incrível, meus amigos. Esse relatório mostra que o André Basiago, que fez parte do projeto Pegasus, ele criou seu próprio programa de viagem no tempo. Para criar uma linha de tempo positiva. Que interessante. E quem ajudou, quem cooperou com ele, foi o próprio Alfred Lumberman, para criar esse projeto, para se contrapor. Porque existe essa batalha temporal. A batalha temporal é determinante. É só ver os Winkmakers. Os Winkmakers fala que a batalha, quem ganhar a batalha do tempo leva tudo, leva a banca inteira. E a batalha do tempo é algo muito complexo. A batalha das linhas do tempo, do curso do tempo, é determinante para o desfecho dessa guerra. Ou seja, a vitória vai vir daquele que vencer as batalhas da linha do tempo. Esse sim sairá vitorioso. Muito bem. Então, sabendo disso, o André Basiago criou um programa paralelo para se contrapor, para rivalizar com o projeto Montauk. Porque o projeto Pegasus nada mais era que uma derivação do projeto Montauk original. Inclusive, eles esfregam isso na nossa fraga, na nossa cara, desculpem, através daquela série de televisão do Netflix, Stranger Things. Bem interessante. Que falam de pequeninos que eram usados em projetos psíquicos. Incrível, que é um plágio assim, das denúncias do próprio André Basiago, também que fez parte desses projetos. Impressionante. Do Preston Nichols também, esqueci do Preston Nichols, grande Preston Nichols, autor do livro O Encontro das Pleiades, um livro sensacional. Muito bem. Trabalharam para garantir um curso no tempo positivo que não poderia ser diluído pelo projeto Pegasus da DARPA, Agência de Segurança. Ele conta que teletransporte e portais são comuns na sociedade, são o único meio de transporte. Isso no futuro. Olha que impressionante. Diz que no futuro nós vamos usar o teletransporte. Bom,
O Jean-Charles Moyan, que já foi entrevistado no canal em 2 ocasiões diferentes, diz que ele já tem essa habilidade. É claro que ele não consegue controlar isso plenamente, mas no seu DNA ele já dispõe dessa habilidade. Aliás, a habilidade de seres hiperdimensionais. Lembrando que nós somos seres hiperdimensionais, potencialmente nós somos já seres hiperdimensionais. A única coisa que falta é acionar os filamentos do DNA. Se todos os nossos filamentos do DNA forem acionados, nós vamos ter essa habilidade naturalmente. Sensacional. Baseago viajou para 2045. No dito ano que eles falam que haverá, que eles prorrogaram a agenda, que eu falei para vocês, da agenda 2030, agora 2045, mas não vai acontecer nada disso, não. Ele relata que havia uma nova presidência nos Estados Unidos, que seria embasada na verdade, presta atenção, na justiça, e que esse novo governo surgiria após o quê? O que iria anteceder esse novo governo? Porque, veja, esse governo já existia há muito tempo, não foi inaugurado em 2045. Entenda isso. Tá? Coloque isso na sua cabeça. Surgiria após o quê? A guerra do dinheiro ser vencida. Meus amigos, isso aqui é de arrepiar. André Baziaco, ele é bem claro. Ele estudou, trabalhou nas linhas do tempo. Quando a batalha do dinheiro, a batalha econômica for vencida pela Aliança da Terra, e o Putin está um passo de realizar isso em Kazan agora, em outubro. Isso é emocionante, isso é de arrepiar. Vai começar um novo governo nos Estados Unidos. E exatamente o que está acontecendo, meus amigos, porque as eleições estão batendo as portas. Veja, eu tenho esse estudo há mais de 5 anos. Eu resgatei isso aqui. Eu falei, eureka, André Baziaco. Isso é sensacional, isso aqui é emocionante, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é um alento para cada um de nós. Porque o André Baziaco falou isso há mais de 20 anos atrás. Então isso tem um peso muito grande. Não havia qualquer cenário, meus amigos, qualquer indício disso estar acontecendo há 20 anos atrás. Sensacional, sensacional. O teletransporte global eliminaria os custos de transporte de pessoas, produtos e serviços, promoveria o surgimento de uma sociedade planetária avançada, pacífica e sem dinheiro, algo que eu falo todo o tempo para vocês. Então, nesse novo mundo, apesar que o Alex Kohler já fala isso desde a década de 90 e tem gente que não colocou na cabeça ainda. Dinheiro, meus amigos, é algo do sistema. Tá? Entenda isso de uma vez por todas. Quem estabeleceu o dinheiro, tá, foram os reptilianos. É claro que isso será destituído. Para que nunca mais surja uma classe elitista novamente. Não tem o risco de surgir novamente uma classe elitista. É um novo Fórum Econômico Mundial. Nova BlackRock. Nunca vai acontecer. Nunca mais vai acontecer. Sem falar do sistema Ubuntu, do Michael Telliger, grande Michael Telliger. Lema do Ubuntu, eu sou porque todos nós somos. Unidade. Unidade. É entender que o bem do próximo representa o seu bem. Não tem como você ter futuro próspero se o seu próximo, se o seu vizinho está passando fome. É ter essa consciência. Nós somos responsáveis um pelos outros. Solidariedade, ou melhor, meus amigos, com abundância, porque com tecnologia, quem tem tecnologia não precisa de dinheiro. Você precisa de quê? Você precisa de recursos. Você precisa de comida. Você precisa de uma casa. Você precisa de energia também. É isso que você precisa. Você precisa de roupas. E tudo isso a tecnologia pode propiciar. Tudo isso. Tecnologias que estão 1000 anos à nossa frente. Mais de 1000 anos à nossa frente. MedBeds, saúde plena, né? Rejuvenescer, aumentar a expectativa de vida. Né? Tecnologias onde você vai garantir o quê? A subsistência de todas as pessoas. Sensacional. E o convívio com os seres terrestres seria comum desde então. Lembrando que os andromedanos não utilizam dinheiro. Tá, meus amigos? Não usam. Eles têm tecnologia.
E eles têm o melhor, que é amor uns aos outros. Sensacional. É claro que na Federação Galáctica de Mundos, como é uma organização multiplanetária, existe um sistema de crédito, tá? Para algumas ocasiões, então eles precisam. Às vezes você quer comprar alguma coisinha diferente, né? Então tem, mas apenas nesses casos. Mas assim, como sociedade, praticamente o dinheiro foi excluído. E tem pessoas que plantam desinformação, isso me deixa muito triste. É porque não entende o que é Ubuntu. Não é possível. É muito triste. Acho que vão ficar bilionários, vão ganhar um bilhete de loteria, vão ficar ricos, para a gente ter o risco de ter o quê? Uma nova classe elitista. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Um absurdo. Basear continua. Logo após a batalha do dinheiro, nós estamos vivendo isso agora, e essa batalha do dinheiro foi vencida, meus amigos, quando o príncipe saudita não renovou o contrato com os Estados Unidos, ou seja, o petrodólar, cancelou, rompeu esse acordo, e ali oficialmente acabou o petrodólar, era para ter sido comemorado como se fosse, meus amigos, final de Copa do Mundo, mas muito mais do que isso, e ninguém ligou. Ninguém ligou. Fez de conta que não é nada. Ali foi um grande marco da mudança. E agora em Kazan, nós vamos receber efetivamente os frutos disso. A consequência imediata, que é a criação de um novo sistema monetário. Que vai acabar de vez, que vai colocar prego no caixão desse sistema fiduciário maldito, criado para manipular as pessoas e para jogar uns contra os outros. Meus amigos, o dinheiro vem ao quê? Ambição, competição. Vocês estão entendendo? Nós vamos ter tecnologias. É claro que existirá classe de pessoas, por exemplo, vamos entender que isso é um comunismo. Tá? Por exemplo, vai haver classe de pessoas, por exemplo, de professores, líderes, conselheiros. Óbvio que sim. Mas as pessoas não vão fazer questão disso, porque todos serão ricos. Você tem que entender isso, meus amigos. Todos serão ricos. Você vai poder viajar para as Pleiades. Você vai ter as melhores roupas, a melhor comida. Seu padrão de vida vai ser elevado. E quem vai propiciar isso para você é as tecnologias suprimidas. Tá? Não é ficar rico. Ninguém vai ter mais esse negócio de ficar rico, essa ânsia. Eu tenho que ficar rico, milionário. Não. Isso traz degradação humana. Porque os maiores bilionários do mundo vivem, têm iates, mansões, a custo o quê? Da desgraça alheia. A desgraça alheia, uma moeda que não vale nada. Explorando países do sul global, como África, América Latina, etc. Essa aqui é a verdade. Pois bem. Logo após a Batalha do Dinheiro, isso relatado em 1973, 1975, meus amigos. Meus amigos, Andrew Basiago disse isso em 1973, 1975, nas suas viagens no tempo. Várias batalhas temporais. Novas políticas presidenciais seriam criadas para contatos abertos com ETs. Transparência nos programas Lu e Marte no governo dos Estados Unidos e da NASA. Ou seja, quem está propiciando isso agora, isso está acontecendo agora, é o Elon Musk. Que falou, daqui 2 anos nós vamos enviar pessoas para Marte. Já promovendo, trouxe essa notícia para vocês, já mostrando. Porque, na verdade, já existem bases lá há muito tempo. Já preparando para o disclosure. Preparando o terreno. A desclassificação do programa espacial secreto é tratado secreto com raças ETs. Reivindicação do que aconteceu no evento 911. A verdade sobre isso. Aliás, isso aqui é de arrepiar. Porque se você linkar essa informação com o do Courtney Brown, aí você cai de costa. Agora, recente. Courtney Brown diz que a primeira coisa que vai ser revelada é a verdade sobre o que aconteceu com o JFK. Depois, a verdade sobre o evento 911. E terceiro, a verdade sobre os extraterrestres e as tecnologias suprimidas. Tudo isso nos próximos meses. Dr. Courtney Brown, do Instituto Foresight de Visão Remota. Incrível. Triangulação de informações, incrível. Isso não é coincidência.
Impressionante. Sensacional. É aqui. E dos 2,3 trilhões de dólares que não foram contabilizados nos projetos negros do Pentágono. Eu falo isso há muito tempo aqui no canal. Novo ano geofísico e mistérios cósmicos. Fantástico. Proteção do Sasquatch. Nós vamos conviver com o Sasquatch. Sensacional. Vai ser reconhecida a existência do Sasquatch. Sobre a lei de espécies ameaçadas. Transparência do governo sobre lei de liberdade de informação. Maravilhoso. Essas informações são corroboradas por Andrew Basiago, denunciante do projeto Montauk, e o Alfred Lumberman, escritor e contatado. Sensacional. Mudando um pouco de assunto agora, meus amigos. John Kerry, agora sobre a batalha. Só que não se esqueçam que nós vamos ainda experimentar uma grande batalha. Haverá uma grande tempestade. Antes da bonança vem a tempestade, e a tempestade se aproxima. John Kerry diz a parte silenciosa em voz alta. A primeira emenda se destaca como um grande obstáculo para governar. Impressionante. É muita cara de pau, é muita ousadia, é simplesmente surreal. O John Kerry diz o seguinte, que a primeira emenda não dá para governar com a primeira emenda. Vocês sabem muito bem o que se refere à primeira emenda da Constituição norte-americana, sobre a liberdade de expressão. Isso aí não tem como governar com a primeira emenda, é impossível. Que tipo de democracia que o senhor quer? Eu fico pensando, né? Uma democracia onde não há liberdade. Bom, uma democracia que não tem liberdade, nem democracia é. Porque democracia, para essas pessoas, meus amigos, significa outra coisa. Democracia significa a vontade do establishment. Não é a vontade do povo. A vontade do povo, dane-se. É isso aí. No Fórum de Davos, realizou suas reuniões de impacto e desenvolvimento sustentável durante a Assembleia Geral da ONU no Lu, como eu mencionei para vocês. Na semana passada, na cidade de Nova York. Falando da reunião, nessa reunião infame, o elitista extrema-esquerda e ex-enviado presidencial para o clima, o John Kerry, tá? Ele a fotinho dele aqui, né? Expressou frustração aos colegas globalistas, afirmando, ele falou isso, que a primeira emenda frequentemente obstrui sua agenda. Que coisa, hein? Que coisa. Por isso a gente tem que controlar as pessoas. Criar uma ditadura tecnocrata. Eles que eles querem para a humanidade. Abre aspas. Nossa primeira emenda é um grande obstáculo. Está se referindo à primeira emenda americana, tá? Dos Estados Unidos. A capacidade de ser capaz de mantelar a desinformação para fora da existência. O que precisamos é ganhar o direito de governar. Com sorte ganhamos votos suficientes para que você esteja livre, para poder implementar a mudança. Fecha aspas. Disse Kerry, observou, é muito difícil governar hoje. Fecha aspas. Pois bem. A nossa primeira emenda é um grande obstáculo à capacidade de ser capaz de martelar a desinformação para fora da existência. O que precisamos é ganhar o direito de governar. Para ele governar é calar a boca das pessoas. É exatamente o que está afirmando aqui com todas as letras. Na maior cara de pau. Com sorte ganhamos votos suficientes para que você esteja livre para poder implementar a mudança. Fecha aspas. Não obrigado. Não obrigado, senhor Kissinger. O senhor é simplesmente uma marionete globalista. O senhor vai responder por isso, obviamente. E não vai demorar, não irá tardar. Traduziremos. Governar para... Presta atenção, vamos colocar legendas aqui no que ele falou. Traduziremos governar para os eleitores porque significa essencialmente controle de narração ou de narrativa. Ou propaganda oficial aprovada pelo governo. Isto é por meio de censura em agências de governo federal em Washington, D.C. e na comunidade de inteligência. Nas grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, verificadores de fatos, é isso, think tanks e na mídia corporativa tradicional. É exatamente isso, uma descrição precisa. A escolha das palavras do tom de Kerry mostra que os radicais de extrema esquerda, na equipe de Obama, Biden, Harris, é bom que frisar, tá, não é de esquerda, mas também tem muito republicano que aprova isso aqui, que assina embaixo, tá? Isso que é verdade. Então, com medo de que sua própria desinformação e propaganda enganosa, transmitida por veículos de mídia corporativa de extrema esquerda, não esteja mais fazendo efeito, já que os cidadãos
gravitam em torno da plataforma de liberdade de expressão do X. Por isso... Cidadãos, desculpem. Porque já que os cidadãos gravitam em torno da plataforma de liberdade de expressão, no qual é o X. Talvez seja por isso que o X é tão perseguido. Pode ser. Acredito que seja. Aliás, tudo que acontece no Brasil é um reflexo direto do que acontece nos Estados Unidos. Impressionante. É uma cópia exata. Uma sombra. O Brasil é sombra, uma verdadeira sombra do que acontece nos Estados Unidos. Administradas pelo Elonzinho, para obter uma notícia de busca pela verdade, depois de terem sido enganados por décadas pelo seu governo corrupto de seus senhores corporativos. Aqui está a opinião do conservador. Aqui, meus amigos, presta atenção sobre o que o Kerry disse. Na recente discussão do Fórum Econômico de Davos, secretário Kerry descreve como a liberdade de expressão é uma ameaça à democracia global, porque os governos têm dificuldade em controlar informações. Kerry prossegue postulando com a próxima administração, presumivelmente em sua esperança, Kamala Harris. Isso trará à força todas as ferramentas do governo para impedir que os americanos usem a primeira emenda para falar livremente sobre suas opiniões e questões. Bem interessante. A parte silenciosa está sendo dita em voz alta. Eles estão abrindo o jogo. Eles não se escondem mais. Os globalistas querem rasgar a Constituição. Em outras palavras, é isso. E eles querem rasgar a Constituição, e como eu disse para vocês, o Brasil acaba sendo o quê? Um verdadeiro tubo de ensaio nas operações desses mesmos senhores. Isso já é feito há muito tempo. Não é de agora, não, de longa data. É um laboratório. O Brasil se tornou um laboratório dos globalistas, infelizmente. Thomas Jefferson, grande Thomas Jefferson, os pais fundadores da América, disse, presta atenção, em questões de poder, não se ouça mais falar de confiança no homem, mas prenda-o do mal pelas correntes da Constituição. Verdade. A Constituição tem que ser a carta magna, a norma a ser seguida. Tem que ter um livro de regras, senão vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Você falar que aí você realmente abre alas para uma ditadura. Por isso que a Constituição tem que ser observada, tem que ser obedecida, sem exceção. Claro, políticos sedentes por poder não gostam das correntes que os prendem, ou seja, sempre vão ir contra a Constituição. Olha que o Thomas Jefferson falou isso há quase 200 anos atrás. Mas as correntes estão lá para proteger o quê? O povo, ou seja, a Constituição. Correto. O fato de eles estarem dispostos a dizer isso abertamente mostra quão ruins as coisas estão nos bastidores. Verdade. Estiveram realmente aqui a cara de pau, a ousadia de falar isso com todas as letras abertamente. É porque o desespero bateu. E bateu forte. A água chegou no bumbum. Se é que vocês me entendem. Não é apenas um comentário isolado. A imprensa de censura é enorme e quer silenciar você. Muito bem. Enquanto isso, na Alemanha, lembrei da Cristina Kuhn, e automaticamente, não, Nietzsche. O governo alemão reconhece agora que mais da metade dos benefícios sociais são para proteger estrangeiros. Não é para o povo alemão, não. Então, os recursos aqui do governo não é para atender nem os estrangeiros, porque isso também não está preciso, essa manchete aqui. Não está preciso. Vamos fazer uma correção aqui. Isso, vamos fazer uma correção. Uma pequena correção. Na verdade, é para proteger o interesse dos globalistas. A gente usa o dinheiro do contribuinte para atender a agenda globalista. Essa é a minha função, meu filho. E você financia porque você é um trouxa. Está falando isso na cara do povo alemão. Tomara que o povo acorde, né? Porque isso aqui, meus amigos, é um deboche, né? É um disparate. O governo de coligação de esquerda tem agora que admitir que calculou mal milhares de milhões de euros em benefícios sociais diretos chamados, aqui em alemão vocês vão me perdoar, tá? Se eu falar errado, me perdoe. Porque eu não conheço nada de alemão, não sei nada, eu sou um analfabeto aqui. Bürgergeld, ao estimá-lo inicialmente em 36 bilhões de euros, muito abaixo dos 46 bilhões de euros que são realmente necessários. O escândalo rebenta na Alemanha. Uma auditoria de contas mostra que o Estado alemão gasta mais em ajuda aos imigrantes ilegais do que aos seus próprios cidadãos. Aí a coisa pegou.
E veja que isso é um relatório oficial. Se o povo alemão, depois disso, não acordar, sinceramente, aí é só esperar a próxima reencarnação. Porque aí não dá mais. Se realmente, depois disso, eles não perceberem que eles são totalmente manipulados e que o governo os fez de trouxas, eu não sei mais o que precisa para despertar essas pessoas. Acho que é um caso... Acabou. É um caso que não tem solução. É um caso sem volta. Irreversível. Aí fica complicado. Não há mais perguntas, meritíssimo. Você pode ter certeza de que a mesma coisa está acontecendo na Espanha. Não é só na Alemanha, não. A propósito, lembre-se que há alguns meses houve invasões à segurança social de vários países europeus. Bem, é isso. Verdade, meus amigos. Teve invasão à segurança social, hackers entraram, isso aqui eu até mostrei para vocês. É realmente inacreditável. Isso aqui é uma bufetada na cara do contribuinte, não só da Alemanha, mas do contribuinte europeu. E por que eles fazem isso, meus amigos? Eles fazem isso porque é o seguinte, era muito mais fácil eles pararem de explorar os países do sul global, principalmente os países pobres, para que eles possam se tornar autossustentáveis. Porque este é o objetivo, é assim que você resolve a pobreza, é assim que você consegue erradicar a pobreza. Mas por que eles recebem esses imigrantes ilegais, principalmente do Islã? Para fazer engenharia social, para destruir os pilares da sua civilização, para dar suporte ao governo tecnocrata. Essa que é a verdade. Espero que agora o povo acorde. Porque se não acordar agora, aí é um caso perdido mesmo. Pois bem. Enquanto isso, nos Estados Unidos, esteja preparado. Aqui, Marjorie Taylor, grande Marjorie Taylor, eu sou fã dela, eu gosto da Marjorie Taylor. Vou falar a verdade, Marjorie Taylor Greene é sensacional. É uma ferrenha antiglobalista e tem o meu respeito e a minha admiração. Marjorie Taylor Greene do Partido Republicano. Realmente uma heroína, uma verdadeira heroína. Aqui, Zero Hedge, fonte de informações. Esteja preparado. Marjorie Taylor Greene. Alerta que fase mais perigosa nas eleições 2024 começa agora. Agora, é 1º de outubro. E não foi só ela que falou isso, não. Quem falou as mesmas palavras, compartilhou as mesmas palavras, foi o general Flynn, endossando aqui o alerta, a exortação da deputada, digníssima deputada, Marjorie Taylor Greene. Emitiu um alerta severo no sábado sobre a fase mais perigosa do pleito 2024. Com o presidente Lourão liderando a vice-presidente Kamala Harris em várias pesquisas, inclusive a própria CNN teve que admitir isso, e por isso que eles estão tão desesperados. Ele sugeriu que os democratas eles vão vir por tudo ou nada. E agora, meus amigos, quando a gente está falando, eu já estou falando isso há mais de um mês. Quando eu falei tudo ou nada, é agora a partir de outubro. Por isso que nós não teremos mais dias monótonos daqui por diante. Tá? Esquece a monotonia. A monotonia acabou. Tédio? Você não vai ter tédio. Fortes emoções. Sugeriu que os democratas farão qualquer coisa para detê-lo. Presta atenção, qualquer coisa. E quando você entende qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Tá? Isso aqui não é figura de linguagem, não. Enfatizando mais tarde, qualquer coisa. Em uma publicação sombria no X, a deputada, a digníssima deputada aqui, a Marjorie Taylor Greene, escreveu, abre aspas, prestem atenção. A mudança do ímpeto aconteceu e Lourão está liderando o seu apoio, está acelerando rapidamente. Fecha aspas. Ela então acrescentou, eles já estão tentando colocá-lo ser detido. Isso, querem detê-lo. Querem que o Lourão veja o sol nascer quadrado. E literalmente cancelá-lo. Desencarná-lo. É bom entender, meus amigos, que antes dessas tentativas de desencarne do Lourão, tentaram prender o Lourão inúmeras vezes. Ainda bem que a Suprema Corte lá conseguiu intervir a favor do Lourão. Ainda bem que ele tem esse coringa, né? Senão a coisa estava complicada, de verdade. Imagine se fosse no Brasil. A história seria bem diferente. Ele então questionou ameaçadamente o que veio a seguir, sugerindo mais tentativas de cancelamento ou potenciais esforços para atrasar a eleição.
É uma ótima pergunta, Kerogene. O que eles vão fazer agora? Quais serão os próximos passos? Eles vão insistir na tática de cancelamento? Provavelmente, mas talvez eles usem de outro expediente. Quem sabe uma invasão fake? É possível. O próprio Van Braun diz que, olha, depois que todos os recursos dos escuros se esgotassem, tudo se esgotou, não resta mais nada, aí eles teriam esse coringa, que seria invasão fake. Seria a última cartada dos escuros, se não, segundo o Wernher Van Braun. E olha que ele falou isso na década de 70. E confirmado pela Karen Rose, sua secretária pessoal, que foi denunciante do Disclosure 1.0, presidido pelo Dr. Greer. Isso é possível. Eu acho meio difícil, mas é possível. Meus amigos, uma invasão fake hoje não seria feita com conotação que os extraterrestres são demônios. Eu não acredito. Provavelmente eles vão usar o contrário, o efeito inverso. Porque os dois extremos trabalham, existem na nossa psique, na nossa programação mental, de adoração. Então eles vão vir como deuses. Jesus Cristo, Buda, todo mundo adorando. Vai falar, olha, o negócio é vocês servirem o bidê. A Kamala Harris é divina. Viu? Tá provado aqui Jesus Cristo que ela é de Deus. E vocês têm que obedecê-la. O Klaus, olha, Davos é lindo. Davos são todos seres divinos. Jesus falando. E aí o povo acredita. O povo religioso acredita, meus amigos. Pedindo adoração, obviamente, para pegar um pouco da sua energia vital. Porque é bom, porque se alimentam disso. Mas bem, né? Que coisa, não? Lembrando que a nossa energia vital também é drenada. Eles sabem. O Serviço Secreto Espacial, mesmo os humanos, entenda isso, conseguem drenar nossa energia vital. Está no livro do Preston Nichols. Por isso que existem ataques noturnos. Só que isso aqui é um assunto para outra live. Muito bem. Que são retratados como sucubos, incubos, o mundo acha que atribui isso a extraterrestres, ou a espíritos. Seres humanos sabem fazer isso, isso é uma tecnologia. Muito bem. O que vem a seguir? É tentativa de cancelamento, potenciais esforços para atrasar o pleito. E para atrasar o pleito, precisava o quê? De um caos institucional. Uma 3G também seria ótimo, sensacional. E aí eles estão contando com o Natinho, né? Natinho provoca, mas provoca bem provocado mesmo, sabe? Porque o Irã é assim, por mais que ele... Porque é o seguinte, meus amigos, entendam o seguinte. Por mais que o Putin chegue e dê instruções, lembre-se que esse país é um país formado por fanatizados. Então é difícil você segurar. Se a provocação for muito forte... O povo vai ficar indignado. Porque assim, chega um ponto que se você não fizer alguma coisa, o próprio povo vai chutar você. Você vai ser destituído pelo próprio povo. E pelos seus próprios apoiadores. Então seus apoiadores vão se tornar o quê? Inimigos. É isso que vocês têm que entender. E a questão do Irã é bem interessante porque é o seguinte, o próprio Torrano de Dion, quando teve o 1º de abril, ele falou o seguinte, olha, agora nós vamos tentar fazer aqui uma batalha coreografada para retalhar, um atacou o outro e ficou por isso mesmo. Espero que aconteça o mesmo. Espero. Espero também que os chapéus brancos norte-americanos possam agir. Mas vamos supor que nada dê certo. Não nada deu certo. A coisa saiu de controle, totalmente. E eles estão vindo para as vias, de fato, ou seja, envolvendo todas as nações do mundo numa eventual 3G. Aí nós teremos a visão da Rebecca Rose e uma intervenção extraterrestre. O próprio Edgar Cayce falou que se eles usassem esses brinquedinhos, eu mostrei para vocês, meus amigos, o próprio Edgar Cayce, o Arcanjo Miguel disse. Sem falar que na história existem inúmeros exemplos. Sem falar do Robert Salas, Edgar Mitchell, ex-astronauta. O Robert Hastings também, no seu livro. OVNIs e bases e silos, né? Posso usar o nome aqui, vocês entenderam? Pois bem, inúmeras intervenções na história. Pois bem, vamos continuar. Ela pediu aos americanos que estivessem preparados para o futuro. Entramos na fase mais perigosa, não é das eleições, mas da humanidade, da história da humanidade. Mais crítica. O momento crucial da história da humanidade. No lado civil, a Procuradora-Geral de Nova York, Letina James, entrou com uma ação judicial contra o Loirão Organization,
acusando o leilão de inflar valores de propriedade para garantir empréstimos generosos. Um tribunal de apelação de Nova York está atualmente revisando o caso. Está sendo perseguido, cercado de todos os lados, na questão judicial, na questão de cancelamento. Realmente, tudo apontando aqui, o loirão, complicado, né? Sendo realmente cercado por todos os lados. O promotor público de Manhattan, Alvin Bragg, né, também indiciou o loirão por acusações relacionadas a registros comerciais falsificados, vinculados a pagamentos feitos pelo Michael Cohen. Esse caso atraiu críticas até mesmo de alguns acadêmicos jurídicos democratas. Vejo que até mesmo acadêmicos democráticos disseram, mas isso aí vocês estão longe demais. Não existe base jurídica para isso. Impressionante. Eles ficaram indignados. Isso aqui é perseguição. Eles mesmos reconheceram que era perseguição. A promotora distrital do condado de Fulton, a Fannie Willis, uma democrata que foi criticada por ter um caso com o promotor que ela contratou para perseguir o loirão. Eu acho que aqui eles usam uma forma de pagamento um tanto inusitada, né? É bem interessante. Acusa o loirão de questionar ilegalmente os resultados das eleições de 2020 na Geórgia. Durante seu mandato como presidente, o loirão foi acusado de 2 vezes pelos democratas, uma iniciativa que eles planejavam desde que ele tomou posse. Agora, com as eleições de 2024 se aproximando, alguns democratas enfrentam acusações de potencialmente se recusarem a certificar os resultados caso o loirão ganhe a presidência. Meus amigos, estão querendo realmente levar a coisa para o tapetão. Não vão reconhecer, meus amigos. Aí não vai ser golpe. Porque isso aí é golpe, né? Pois bem, complicado, hein? Últimas notícias. Jamie Raskin afirma que o Congresso parará loirão no dia 6 de janeiro de 2025, que é o dia que ele tomaria posse, né, caso eleito, e criará condições de batalha civil. Meus amigos. Eles estão prometendo isso. Nós não vamos aceitar o loirão e nós vamos instituir uma batalha civil. Isso porque eles são muito democráticos, né? Lógico. Eles aceitam o resultado aceitam. Aí mostra a sua verdadeira face. Pois bem, a sua hipocrisia, a sua falsidade. E eles iriam recorrer, nesse caso, meus amigos, à 14ª emenda. Para quem não sabe, o teor da 14ª emenda da Constituição americana é isso aqui. A 14ª emenda, que foi ratificada após a Batalha Civil, lembra da Batalha Civil norte-americana? Diz que os funcionários dos Estados Unidos que prestam juramento de defender a Constituição são desqualificados para ocupar futuros cargos caso, presta atenção, abre aspas, se envolvam em uma insurreição ou se tiverem prestado ajuda ao conforto aos rebeldes. Então eles vão vir com a alegação, não, mas o loirão lá em 2020 ele participou de uma ressurreição contra o governo, por isso ele não pode ser presidente e eles vão querer virar a mesa a partir disso. E é óbvio que isso aí seria um cenário para iniciar uma batalha civil dentro do território dos Estados Unidos. Veja o tamanho dos desafios, meus amigos. Eles não vão largar o osso com facilidade. Já estou mostrando as suas garrinhas e os seus dentes afiados. A mostra. Por isso que é importante a questão do Pentágono, chapéus brancos se apoderarem já dos Estados Unidos, porque será tarde demais. E não espere pelas eleições, porque pode ser tarde demais. Então esse controle da instituição Estados Unidos tem que vir antes, se é que vocês me entendem. Os chapéus brancos precisam se apoderar antes dos Estados Unidos. Por isso que é muito possível que nem corrida eleitoral, eleição, aconteça nos Estados Unidos. Estão compreendendo? Pode ser que não aconteça, porque é muito simples, né? Se apoderou, aí não é nem necessário mais nada. Porque aí vem a exposição do sistema. Porque eles têm que ser expostos. Porque muitas pessoas vão ficar confusas, não vão entender o que está acontecendo. Por isso também, meus amigos, que o David Wilcock, Benjamin Fulford estão falando do EBS. Isso é uma possibilidade, não é uma certeza. Vou frisar aqui. Existem muitos rumos possíveis. As pessoas gostam de roteiro pronto. Sinto lhe dizer, não existe esse roteiro pronto. O que existem são possibilidades. E é isso que o canal está mostrando para vocês. Dia após dia. Semana após semana.
Outubro Vermelho. Estados Unidos caminham para a batalha civil. Os Estados Unidos caminham para uma batalha civil no início de Outubro Vermelho. Dizem múltiplas fontes. E essa batalha civil começa agora. Porque se não for resolvido nos bastidores, agora, aí, meus amigos, vai subir para a superfície em janeiro. Para ser mais preciso, porque no dia 6 de janeiro de 2025. Então é melhor resolver agora, nos bastidores. Numa batalha velada. Porque se subir para cima, aí vai ceifar milhares de vidas. Será um caos no mundo inteiro. Porque não é só nos Estados Unidos. Isso vai respingar no mundo inteiro. E vai ceifar, obviamente, milhares e milhões, talvez milhões de vidas. Um caos generalizado. Os Estados Unidos caminham para uma batalha civil com o início de Outubro Vermelho, dizem múltiplas fontes de inteligência. Essa batalha também afetaria Israel, Uzântia, Grã-Bretanha, Japão. E falando em Japão, o chanceler, lembrei do Cláudio Akira Tibana, o chanceler japonês foi destituído. Ele foi deposto. Não foi deposto, não, ele pediu, renunciou. Renunciou. Retificando aqui. Ele renunciou. Pequena retificação. Renunciou agora. Tudo isso hoje, hein? O chanceler japonês renuncia, começa o ataque lá, o tumulto ali, o reboliço na Terra Prometida, a greve, isso aqui é determinante, a greve ali no setor portuário dos Estados Unidos, que pode afetar toda a cadeia de abastecimento, comprometer toda a cadeia de abastecimento dos Estados Unidos. Isso pode trazer uma inflação, um colapso financeiro, que vai favorecer o loirão. Colapso financeiro nas vésperas das eleições favorece quem? É claro que o candidato da oposição. Quem é o candidato da oposição? É o loirão. Até democrata vai votar no loirão no cenário desse. Imagine uma crise sem precedentes. Inflação batendo lá em cima. O governo não consegue resolver a questão da greve. Aí, meus amigos, até quem odeia o loirão vai votar nele. Pois bem. E quem está falando isso são os próprios analistas. Aqui está o que os chapéus brancos da agência de 3 letras tinham a dizer sobre a situação. Se a Uzântia cair, isso aí, meus amigos, a gente já fala há muito tempo. O grande marco da resolução global é a queda da Uzântia. Esse será o fim do Estado Profundo, verdade. E é por isso que Loirão se encontrou com Zé, para informar Zé que o final acontecerá muito em breve. Lembrando, meus amigos, que quando o Zé foi para os Estados Unidos, tinha que seguir um protocolo. Então, ele ia falar, se encontrar com os 2 presidenciáveis. E quem são os 2 presidenciáveis dos Estados Unidos? O Loirão e a Harris. Então, o Partido Republicano só era um acordo firmado entre os partidos. E é óbvio que o Loirão foi obrigado, é bom entender isso, a se encontrar com o Zé. Aí, eu mostrei a matéria do Zero Red para vocês, fonte. O Loirão colocou as cartas na mesa e mostrou quem é que manda. Colocou, inclusive, o Zé no seu devido lugar. E foi irônico, foi realmente um momento emblemático. Quando o Zé foi sentar numa cadeira, ele falou, não, seu lugar não é aqui não, seu lugar é ali. Senta ali. Eu acho que esse gesto do Loirão tem um significado mais amplo. Muito mais amplo. Que dizer o seguinte, eu vou colocar o senhor no seu devido lugar. Literalmente. Literalmente. O Loirão colocou o Zé no seu devido lugar. Realmente sensacional. Então, meus amigos, estamos vivenciando momentos especiais. Outubro Vermelho, eu nem diria vermelho, mas tá para roxo, né? Para lá de roxo. Já começou roxo, nem vermelho esse outubro. E fortes emoções nos aguardam. Agora é um momento de contrição, reflexão. Cada dia, aliás, um flash diferente, como diz a Cris, né? Lembrei da Cris. E gratidão e a cúria matê. E um beijão no coração de cada um de vocês. Vocês são extraordinários.